Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma alegria enorme, mais uma vez, né? Estamos reunidos através das conexões, né? Através da internet, através das redes, para darmos sequência então ao nosso estudo do livro do Atos dos Apóstolos. Esse livro que é tão importante para todos nós cristãos e principalmente para nós que bebemos da espiritualidade carismática. Eu sou o Railson Araújo, sou do grupo de oração Caminhando com Cristo, do Santuário São José Operário, e estou aqui colaborando com essa série de formações aqui, que vai servir para o ministério de pregação da nossa renovação carismática da Diocese de Campo Limpo, em comunhão com todo o movimento em todo o território brasileiro. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no qual ganha destaque o personagem Pedro. Estou aqui com a minha imagem do apóstolo São Pedro, e ele será fundamental para a gente compreender esse texto maravilhoso narrado no capítulo 10 de Atos, tá? Mantendo a sequência, como foi na aula do capítulo 9, tenho comigo aqui a Bíblia de versão Jerusalém, tradução Jerusalém, tá? Mas vou estar acompanhando aqui através do notebook, é o mesmo texto na versão online, porque fica um pouco mais fácil aqui, e também as minhas marcações também eu transferi para essa versão digital. Tá bom? Então vamos lá, capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos pedir o Espírito Santo que venha iluminar esse tempo a qual nós vamos dedicar aqui para este aprofundamento bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos então o Espírito Santo que venha iluminar os nossos estudos, possamos acolher essa palavra de vida e que o Espírito nos impele cada vez mais, né, para um anúncio eficaz, para um anúncio coerente, para um anúncio com verdade, com parresia, com ousadia, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Espírito. Amém, amém, amém. Certo? Bom, vamos lá. Atos, capítulo 10, versículo 1, né? Lembrando que na nossa última aula nós falávamos então daquele detalhe, né? Paulo na casa de uma pessoa que trabalhava ali com a pele do animal, pele do porco e a questão da impureza, e que aquele detalhe era importante porque se transformava num verdadeiro gancho, né, de transição do capítulo 9 para o capítulo 10, que é o que nós vamos ler agora. O capítulo 10, então, Pedro vai à casa de um centurião romano. Não é? Nós estamos vendo, de certa forma, a expansão do evangelho, e o evangelho vai sendo anunciado para outras nações, e aí a gente vai perceber um certo conflito do que significa pregar para outras nações, para os gentios. Né? Então vamos lá. Versículo 1. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus constantemente. Era piedoso e temente a Deus. Né? Então é interessante essa forma que o texto bíblico vai chamar Cornélio. Olha, era um homem de fora, mas era piedoso. Era um homem do bem. Era um homem que tinha os seus princípios, tinha os seus valores. Não é? E muito temente a Deus. É interessante. Ele viu claramente em visão, cerca da 9ª do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando Cornélio. Muito interessante. Ele faz uma experiência teofânica, ele faz uma experiência com Deus. Fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: que há, Senhor? E o anjo lhe disse: tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele, o Senhor, se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado em casa de certo Simão, curtidor. Falamos isso na aula passada. Curtidor é aquele que trabalha com a pele do animal, né? Com a pele dos animais. Está na casa então desse Simão curtidor, que se encontra junto ao mar. Assim que se retirou o anjo que lhe falara, Cornélio chamou 2 de seus empregados, bem como um soldado piedoso, daqueles que estavam a seu serviço. Explicou-lhes tudo e enviou-os a Jope. Enviou-os então ao encontro de Pedro. Tá? Então esse primeiro bloco aqui
nós temos então a visão de Cornélio, do versículo 1 até o versículo 8, visão de Cornélio. Esse primeiro bloco aqui do capítulo 10, visão de Cornélio. Tá? Agora nós vamos para um outro bloco que se inicia aqui no versículo 9. Se no primeiro então nós temos a visão de Cornélio, agora nós vamos ter a visão do apóstolo São Pedro. Tá? E diz assim: no dia seguinte, enquanto caminhavam estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da 6ª para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Aqui tem um detalhe muito interessante, irmãos. Primeiro, a humanidade de Pedro, a humanidade dos apóstolos, né? Pedro é um homem que se retira para orar, é um homem que tem necessidade de Deus, quer estar na presença de Deus, e nós também precisamos sentir essa necessidade de Deus. Nós também precisamos ter essa percepção que existem momentos na nossa vida que nós precisamos parar, nos retirar por um tempo, por um período, para que a gente possa se colocar na presença de Deus. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós não somos arrebatados, né? Como às vezes a gente imagina, sonha, coisas do tipo, né? Claro que a gente pode fazer uma experiência muito profunda com Deus, mas essa experiência com Deus se dá dentro do nosso cotidiano, não é? Então é interessante o texto de Atos chamar a atenção para esse detalhe. Pedro se retirou para orar, sentiu fome, desceu, quis preparar ali o alimento e tal, para comer, para se alimentar, para voltar à oração. E neste ambiente de cotidiano, neste ambiente corriqueiro, preparando ali o alimento, o que acontece? O Senhor se manifesta. Sobreveio-lhe um êxtase. Sobreveio-lhe um êxtase. Quantas vezes o Senhor não chamou a sua atenção, não falou ao seu coração? Enquanto você ajudava ali a sua esposa, ou você mesma esposa, né, preparando ali o alimento, ou você no ambiente de trabalho, ou você organizando alguma coisa da casa, do carro e tal, e o Senhor falou ao seu coração naquele momento, né? Quem tem o coração em Deus, quem tem a verdadeira vida de oração, porque vida de oração não é ter apenas os momentos, um cronograma de oração. A vida de oração é justamente quando toda a nossa vida está nesse emaranhado e o Senhor pode nos falar e nós lembramos do Senhor conforme nós vamos vivendo ali o nosso dia, né? Então, quantas vezes o Senhor pode nos falar, chamar a nossa atenção diante de um ambiente tão corriqueiro, tão cotidiano, não é? E o Senhor falou ao coração de Pedro quando ele estava ali, preparando o seu alimento. Sobreveio-lhe então um êxtase. E aí olha o que Pedro vai ver, a visão de Pedro, versículo 11. Viu ele, Pedro, viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, e mola e come. Pedro, porém, replicou: de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. Muito interessante aqui essa visão de Pedro, né? Lembrando que a primeira geração dos cristãos, eles estão mergulhados ainda no mundo judaico, tá? Os primeiros cristãos, a primeira geração do cristianismo está mergulhada no mundo judaico. Tanto é que é difícil você então distinguir muitas vezes quem é cristão, quem é judeu. Isso é importante porque as práticas do judaísmo, elas serão ali replicadas nos primeiros passos do cristianismo. Dentre elas, essa questão dos animais impuros. E aí eu citava na aula do capítulo 9 a questão do porco e tal, que está muito presente nos textos bíblicos, né? Então, quando Pedro tem essa visão, todos os quadrúpedes da terra, certamente, né, estava aí também presente a figura do porco, um animal, então, impuro. E aí, qual é a mensagem que Pedro recebe? Olha, imola e come. Come o porco, Pedro. Mas comer o porco, o animal imundo? Como assim? Mas que visão é essa? E aí Pedro vai dizer: de modo nenhum, pois jamais comi coisa alguma coisa alguma profana e impura. É interessante que uma das traduções possíveis seria: nunca na vida, Senhor. Imagina? E é uma resposta muito espontânea, muito sincera e muito convicta de Pedro.
né? Pedro, por isso que eu insisto mais uma vez nesse ponto. Pedro é muito humano, Pedro é muito sincero, Pedro é o coração amigo, mas nunca que eu vou comer, misericórdia, né? A gente pode imaginar aqui a cena, né? É o compromisso de Pedro, assim ele foi ensinado, né? Mas agora é uma visão, mas ele responde àquela visão de maneira humana, né? E isso é um ponto interessante. Às vezes a gente leva tempo para a gente maturar, para a gente discernir, porque a gente foi ensinado de uma outra forma. E o novo sempre nos causa espanto. Isso acontece com Pedro. Versículo 15. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isto por 3 vezes. A visão teve que ser insistente, porque Pedro estava teimando, né? Mas não porque ele era teimoso, né? Não é só isso, não é só ser teimoso, não é apenas ser cabeça dura, mas porque ele foi ensinado de uma outra forma. E, poxa, agora, né? Pedro levou um tempo para discernir, né? Por 3 vezes. E logo o objeto foi recolhido ao céu, né? Então, nessa primeira parte, ou melhor, nesse segundo bloco, essa foi a visão de Pedro. Visão de Cornélio, visão de Pedro. E agora nós vamos para um terceiro bloco. A acolhida dos mensageiros de Cornélio. Versículo 17. Enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então Pedro, no seu íntimo, ele estava ali, tentando discernir aquela visão. Mais uma vez, a humildade de São Pedro, né? Então ele teve aquela visão do anjo, e ele discernindo, e ele confrontando a sua herança judaica e tal. Então Pedro estava ali, se recolhe no seu íntimo para discernir da melhor forma. Pedro está nos ensinando algo muito valioso aqui. No íntimo, o secreto, o quarto, a oração pessoal, para a gente acolher e colocar e confrontar e pedir ao Espírito para que nos ajude, para que possamos interpretar da melhor forma aquilo que nos foi anunciado, aquilo que o Senhor fala então ao nosso coração. Versículo 18. Chamaram e se informaram se era ali que se hospedava Simão, cognominado Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito. Olha lá, Pedro ainda estava discernindo, meditando, rezando, querendo acolher a palavra. Por isso que Pedro está nos ensinando aqui, olha, quando o Senhor fala ao nosso coração, ou quando nós achamos que o Senhor falou ao nosso coração, não queira interpretar de forma rápida, de forma instantânea. Para, respira, vai meditar, vai orar, vai discernir, né? E aí, então vieram procurar, Pedro ainda estava meditando, não é? E aí disse-lhe o Espírito, e aqui é interessante, né, essa transição aqui em Atos. Ora diz o anjo, ora diz o Espírito. O anjo comunicou, agora o Espírito está comunicando. Muito interessante, né? A forma que o Senhor vai falando ao coração dos seus discípulos. Alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu quem os enviei. O Espírito diz, eu enviei. Tá? Então, vai sem hesitar. Descendo então Pedro ao encontro desses homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? Vai interrogar Pedro. E responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para chamar-te a sua casa, para ouvir as palavras que tens a dizer. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. Pedro perguntou quem era, confirmou, Cornélio, um homem temente a Deus. E aí Pedro, então, obediente àquilo que o Espírito tinha dito ao seu coração, deu hospitalidade, acolheu aqueles mensageiros de Cornélio. Então fechamos essa terceira parte aqui do capítulo 10.
visão de Cornélio, visão de Pedro e a acolhida dos mensageiros de Cornélio. Tá bom, gente? Seguindo aqui, no mesmo versículo 23. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Então, Cornélio está te chamando, o Espírito tinha falado, acolhe, e não só acolhe eles na sua casa, mas também acolha a mensagem deles. Então, Cornélio está te chamando, vai. Levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos que eram de Jope acompanharam-no. Mais um dia e entrou em Cesareia. Cornélio estava aguardando-os e tinha convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo 25 aqui, e a gente vai perceber a humildade de Pedro. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro reergueu, dizendo, levanta-te, pois eu também sou apenas um homem. A humildade de Pedro se destaca aqui, e também como Cornélio estava empolgado na visão de Pedro, na presença de Pedro, porque sabia que estava diante de um homem de Deus, de um homem maduro na fé, de um homem que é impelido pelo Espírito Santo. E quando Cornélio vê Pedro, o testemunho de Pedro, ele transborda de tal forma que Cornélio não se contém. E corre para abraçá-lo, se coloca de joelhos diante dele. E Pedro vai dizer, levanta, homem, levanta, porque eu sou homem como você. Né? E aí, versículo 27. E falando amigavelmente com ele, entrou. Muito interessante. Cornélio enxerga Pedro como um líder, como um homem que está num outro patamar, está num nível acima. E aí Pedro faz questão de reerguer Cornélio e dizer, eu sou homem como você, Cornélio. Nós somos irmãos. Né? E aí vai conversar, e é interessante esse detalhe que o texto bíblico mostra, né? Falando amigavelmente com ele. Eles se relacionaram. Eles se colocaram no mesmo nível. Pedro não falou como se fosse um líder falando para um subordinado. Não, falou como se fala o coração de um amigo. E entrou. Encontrando muitos ali reunidos, assim lhes falou. E aí Pedro fala de modo amigável. Ele é amigo de Cornélio. Ele se coloca como amigo de Cornélio. Mas Pedro sabe do significado que é ele como judeu entrando ali naquele território de gentios. E aí olha Pedro pregando com parresia. Que testemunho de pregação com parresia, de pregação autêntica. E Pedro aqui ensina algo muito valioso para nós, irmãos e irmãs. Pedro disse, bem sabeis que é ilícito a um judeu relacionar-se com um estrangeiro, ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Irmãos, que palavra bendita de Pedro. E aqui o detalhe, é ilícito a um judeu relacionar-se com um estrangeiro, ou seja, tá vendo que na cabeça de Pedro, ele se identifica como judeu? Ele é o discípulo de Cristo, é claro, ele é seguidor de Jesus, ele está ali, né? Claro. Mas na cabeça dele, ele se reconhece ainda como um judeu. Né? E aí, volta a insistir nisso. E assim é a primeira geração dos cristãos. Claro, aqueles que não vieram do mundo pagão. Né? Eles se reconheciam ainda como judeus e procuravam, então, seguir as leis da tradição judaica, né? As chamadas mitzvot. Né? E aí Pedro fala isso, olha, eu estou aqui como amigo, como irmão, vocês sabem que é ilícito, mas o Senhor me mostra que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Meus irmãos e irmãs, que palavra bendita, e como isso pode nos ensinar bastante para a nossa evangelização. Né? Reconhecer sempre aquilo que o Senhor nos fala, né? Reconhecer que determinadas situações podem causar escândalo, e Pedro tem consciência disso e vai falar, mas olha, o Senhor me mostra. O Senhor me mostra. E aquilo que o Senhor me falou, aquilo que o Senhor me anunciou em visão, agora eu estou entendendo por que ele me anunciou isso. Porque agora eu estou aqui,
no meio desse grupo, né? É muito interessante esse trecho aqui. Então, talvez aí uma grande lição, que a gente tenha cuidado, então, com aquilo que pode causar escândalo diante das nossas comunidades. Pedro tinha essa consciência, mas Pedro procurou discernir e acolher a mensagem para fazer a vontade de Deus. E tenhamos sempre essa clareza daquilo que nos foi transmitido, aquilo que nos foi revelado. E se o Senhor nos chama a algo, vamos parar, vamos rezar, vamos discernir para saber se é vontade de Deus ou não. Porque se não for vontade de Deus, pode causar escândalo, né? Pedro parou, Pedro discerniu. E mesmo sabendo dos riscos, ele entendeu que aquela era uma mensagem que foi dirigida a ele e saiu do coração do próprio Deus, né? E aí, versículo 29, Pedro: por isso vim sem hesitar, logo que chamado. Pergunto, pois, por que razão me chamastes? Cornélio respondeu: faz hoje 3 dias, aí, terceiro dia da ressurreição, terceiro dia lá, Paulo no capítulo 9, e agora Cornélio, no terceiro dia se manifesta o ressuscitado, se manifesta o Espírito, se manifesta a palavra de Deus. Faz hoje 3 dias, por esta mesma hora, estava eu fazendo a oração pela hora nona em minha casa, quando diante de mim postou-se um homem de vestes resplandecentes. E disse-me: Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te e tiveste a bondade de vir. Aqui estamos, pois, todos nós, diante de ti, para ouvir tudo o que te foi ordenado por Deus. Agora, nós vamos ouvir a pregação de Pedro. Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Esse bloco aqui, do versículo 34 até o 43, é o anúncio da palavra. Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Gente, em Atos, a chamada tríplice expansão, quando nós estudamos o livro. Esses 3 elementos, eles andam sempre juntos. O evangelho vai ganhando força diante desses 3 sinais. É a tríplice expansão. Testemunho apostólico, anúncio da palavra e Espírito derramado. Pedro deu seu testemunho. Homem temente a Deus, acolhe, vai visitar, trata Cornélio como irmão. Dá hospedagem para os seus mensageiros. Agora Pedro vai pregar. O terceiro ponto é derramamento do Espírito. Vamos com calma, chegaremos lá. Versículo 34. Tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta, em verdade, de que Deus não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, que trecho maravilhoso. Mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Ele enviou a palavra aos filhos de Israel, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu por toda a Judeia. Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, Galileia, Samaria, Jerusalém, falamos aqui na aula passada, né, desses lugares geográficos que se transformam em lugares teológicos na obra Lucas Atos. Depois do batismo proclamado por João, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder, ele que passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém, ele a quem, no entanto, mataram, suspendendo ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós,
que comemos e bebemos com ele após a sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Muita atenção aqui, versículo 42. Até marque ele, né, na sua palavra. Lembra lá da tríplice expansão? Testemunho apostólico, anúncio e aí o derramamento do Espírito. Olha o que diz o versículo 42. E ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Testemunho e proclamar. Testemunho, proclamar, testemunhar e proclamar. E aí, vamos chegar, que é o derramamento do Espírito. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer, que acolher a sua palavra, a sua pregação. E aí o que acontece então, para fechar essa tríplice expansão, testemunho e pregação, derramamento do Espírito. Nós estamos agora então, versículo 44, diante do terceiro Pentecostes presente no livro do Atos dos Apóstolos. O Pentecostes de Atos 2, Pentecostes dos Samaritanos e agora Pentecostes dos Gentios. Versículo 44, Pentecostes dos Gentios. Pedro estava ainda falando essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, ficaram estupefatos de verem que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo. Também sobre os gentios, também sobre os pagãos, o Espírito foi derramado. Pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro: poderia alguém recusar a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias. Concluída então essa tríplice expansão. Relembrando, testemunho apostólico, anúncio da palavra e Espírito derramado. O Pentecostes. Gente, que texto maravilhoso esse capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, né? Então estamos diante aí deste terceiro Pentecostes, né? Que acontece então no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então a gente percebe então que o Espírito, né, a expansão da igreja, a expansão do anúncio, e nós vamos ver então o Espírito sendo derramado a todos. Então a gente passa então para essa transição. A mensagem do Messias, do Salvador, para o povo eleito, para Israel, ela se expande. Agora, essa ideia do povo, né, do grego laos, ela vai ganhar uma outra conotação, principalmente diante de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e aí até o final. Né? Não é só o povo eleito agora, é as nações. A mensagem é para todas as nações. Por isso que o Espírito é derramado para aquele grupo reunido ali em Atos 2, né? Depois aos samaritanos e agora para os gentios. Né? Então, que texto maravilhoso então que nós acabamos de ler, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Né? Bom, muito obrigado para todos vocês que acompanharam até aqui. Não deixe de comentar, compartilhar o vídeo, né? E partilhar principalmente com os demais irmãos do movimento, do Ministério de Pregação, tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração nessa sequência dos nossos estudos. Um grande abraço e até a próxima!